Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna, um espaço onde histórias reais ganham voz, acolhem, inspiram e promovem reflexões sobre maternidade, família, saúde, direito e superação. Hoje vamos conhecer a história de uma mulher que teve sua vida transformada por acontecimentos profundamente marcantes. Em poucos dias, ela viveu a alegria do nascimento de um filho e a dor da perda do companheiro. Tornou-se mãe solo, enfrentou graves problemas de saúde, passou por uma cirurgia na coluna, vivenciou um ambiente de trabalho marcado por alegações de assédio moral, sofreu burnout e segue enfrentando novos desafios como pessoa com deficiência. Apesar de tudo isso, ela decidiu transformar sua experiência em uma missão: orientar, acolher, informar milhares de servidores públicos por meio de sua página, Servidora Pública Sábia. Hoje vamos falar sobre maternidade, luto, saúde mental, direito dos servidores públicos, inclusão, coragem e recomeços. Seja muito bem-vinda, Letícia Ribeiro. É uma grande alegria receber você no podcast Conexão Materna. Bom dia, obrigada. É alegria de estar aqui com vocês, né? De poder falar um pouquinho sobre tudo isso, né? E poder estar ajudando ainda em mais mulheres aí pelo Brasil. E estamos aqui também com a nossa companheira de bancada, Andréa Zatar. Tudo bom, Andréia? Tudo bom? Uma alegria estar aqui, porque a gente está trazendo a Letícia, que é exemplo de resiliência, de superação, uma trajetória marcada por diversas adversidades, mas que ela insiste em superar e mais, abriu uma página para acolhimento para que pessoas que passam pela mesma situação sintam-se acolhidas e encontrem apoio. Recebam como assim no Conexão Materna. Tem como lema: você não está sozinha, outras mulheres possam se inspirar e descobrir que tem um apoio onde buscar. Letícia, para começarmos, quem que é Letícia Ribeiro, além das redes sociais? A Letícia, além das redes, ela é mãe, né? Ela é filha e ela também é agente comunitária de saúde, ela é farmacêutica. E, além de tudo, ela é uma mulher que viveu, né, e vive ainda muitas, né, muitas barreiras, muitas dificuldades, e assim, sem romantizar, né, porque eu tenho passado, vamos, o que aconteceu, assim, tudo é maravilhoso, mas é uma mulher que está aí batalhando para se reconstruir. Letícia, seu filho tinha apenas 11 dias de vida quando você perdeu o marido. Como foi viver esse momento tão delicado? Olha, foi muito difícil, sabe? Eu parei para pensar, né, assim, muitas vezes tentando me reencontrar com aquela mulher daquele momento. E assim, eu me via totalmente fora do meu corpo. Assim, eu olhava a situação naquele momento e assim, eu não sabia o que é realmente que estava acontecendo. Se eu estava feliz, se eu estava triste, se eu queria desistir ou se eu queria continuar. Então, assim, era um misto de sentimentos e, né, e eu olhava assim, parecia que eu estava de fora, que eu estava vendo o meu corpo ali, e parecia que não tinha conexão entre todas as minhas partes. Parecia assim, ou eu era só a mulher enlutada, ou eu era só a mãe que estava feliz por carregar o filho no colo. Eu não conseguia, assim, estar junta, em todas ao mesmo tempo. E o que que te deu força para continuar? Naquele momento eu não tinha esse entendimento. O que que está me dando forças? Eu acho que o instinto conta muito, o instinto de mãe, porque tinha dias que eu não queria levantar da cama, mas o meu filho chorava no berço. A minha filha falava assim, mãe, eu preciso de tal coisa. Então, assim, naquele momento, naquele período, foi isso que me deu forças, que me motivou e que eu não comia. Eu não comia, eu não tomava banho, mas
os meus filhos me lembravam o tempo todo que eu tinha que levantar. E sua filha é neurodivergente, você falou? Sim, ela na época do diagnóstico era Asperger, né? E hoje a gente até tá para passar, porque em vários lugares já pediram um laudo atual. E para verificar, porque agora é nível 1, 2, 3, né? Então, assim, mas ela tem algumas limitações, elas são assim, sutil, bem sutil mesmo. É bom você externar o que você está sentindo, transmitir a emoção que você sente, a sua experiência, porque muitas outras mulheres viveram experiências de ter um filho com diagnóstico diferenciado, com limitações, e isso é importante. E muitas ainda não se sentem à vontade para falar, ainda existe muita discriminação. E quando a gente fala, a gente está tocando no coração de uma outra mãe, que às vezes gostaria de contar, de se sentir abraçada, de se sentir acolhida, de saber que não é a única. Então, sinta-se à vontade para externar as suas emoções. É, além do luto, vieram problemas de saúde também, né? Quando que começaram os seus problemas na coluna, os seus problemas de saúde? Eles começaram já há muitos anos, assim, eu acho que está em torno de mais ou menos uns 9 anos que eu tive, assim, a minha primeira dor, eu falo, foi onde que eu senti a primeira dor, né? Um dia eu lembro que era um domingo, eu tomei um banho e fui secar meu pé, eu me abaixei para secar o pé e eu escutei, assim, um crequezinho, né? Creque. Ali eu parei, eu não conseguia mais retornar na posição, eu não conseguia deitar, eu não conseguia fazer nada. Daí eu tive que chamar o meu marido, e ele me colocou na cama, e ali foram alguns dias até a gente ter o diagnóstico, né, que existiam algumas hérnias de disco, né, na região lombosacra, e assim, foi um momento bem difícil, porque é difícil também você aceitar que você não consegue. Na época eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia fazer nada sozinha. E eu precisei que cuidassem de mim, né? Eu sempre que fui a cuidadora, né? A que cuidava, porque eu cuidava da minha casa, eu cuidava mesmo de longe dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família. E eu tive que parar e ficar ali parada realmente, para que as pessoas pudessem cuidar de mim. Quando ocorreu esse diagnóstico, há quantos anos você já exercia a função de agente comunitária? Eu acho que estava mais ou menos uns 3 anos que eu, né, já estava trabalhando já. Percorrendo longas distâncias, visitando bairros, comunidades, famílias. Você acredita, o médico suscitou a possibilidade de estar relacionado ao trabalho? Na época, alguns médicos, o que me acompanhava, que era um ortopedista, né, que quem iniciou meu tratamento foi um ortopedista, ele até comentou, né, assim, algumas coisas a respeito disso, só que assim, quando você se vê com diagnóstico, você não entende muita coisa, você não quer reconhecer, porque eu queria ser curada, a minha busca era a busca por cura, eu não queria fazer tratamento, eu queria ser curada. Então, assim, naquela época eu não prestei muita atenção em tudo isso, mas sim, ele levantou a questão, né, de algum tempo, né, eu estar carregando, e na época não existiam hoje em dia existem os tablets e tudo, na época eram bolsas com várias fichas e a gente carregava essas bolsas, né, mas na época eu não me atentei a isso. Em que momento você percebeu que sua saúde mental também estava sendo afetada? Olha, naquele momento, eu não queria prestar atenção em nada disso. Igual eu falei, eu só queria buscar a cura da minha dor, sabe? Vai fazer isso? Vai curar? Vai. Então, eu, não- eu negligenciei muitas coisas
coisas assim, uma forma assim de esconder aqui dentro, sabe? Eu buscava tudo que o médico orientava, eu ia lá e fazia. Mas assim, da saúde mental, eu acho que o momento que eu vi que eu precisava de ajuda foi quando eu via que eu tinha que me justificar para tudo. Porque você justificar de algo que é visível é uma coisa, mas você ter que justificar algo que as pessoas não enxergam dói muito. Sabe, você ter que ficar falando, mas eu tenho dor, tá? Mas aonde está a sua dor? A sua dor não sangra. Você anda, você tá em pé, você se arruma, você toma um banho, você passa batom. Então é muito difícil você justificar isso. Então, nesse momento que eu tinha que justificar, aquilo para mim eu falei assim, eu acho que sozinho eu não consigo. Então, acho que foi onde eu fui vendo que, assim, eu estava realmente adoecendo por conta de tantas justificativas. Um laudo diz muita coisa, mas as pessoas olhavam para mim e pensavam, mas o laudo não diz a mesma coisa que eu estou enxergando. E como foi para você receber o diagnóstico de burnout? Eu nem conhecia esse termo, na verdade, né? Eu não tinha, assim, conhecimento da palavra e do que era, que existia esse contexto de adoecimento por algo no ambiente de trabalho. Eu só sei o que eu vivi. E o que eu vivi foi assim, já expliquei sobre as justificativas, mas era eu tentar, eu fiquei emocionada porque eu queria pertencer àquele ambiente, sabe? Eu queria estar ali, eu queria participar, mesmo que eu não conseguisse entregar mais como antes, mas eu queria. Para mim era importante estar ali, estar trabalhando, ser produtiva, mesmo que a minha produção tivesse que ser sentada, mesmo que a minha produção tivesse que ser na frente de um computador, que eu não conseguisse mais caminhar, que eu não conseguisse mais estar em pé, num atendimento, sabe? E eu ver que isso foi tá indo assim, foi fugindo de mim e eu fui cada vez mais me distanciando, por quê? Porque muitas vezes eu achava que ficar quieta ia fazer tudo dar certo. Então eu me escondia no banheiro, eu chorava e eu ficava quieta, porque se eu ficar quieta vai dar certo, né? Mas não, não era assim. Quanto mais eu ficava quieta, mais as coisas aconteciam e mais aquele espaço entre a Letícia, a servidora e o trabalho tinha uma distância enorme, sabe? Muito grande. Após o seu retorno da cirurgia, você foi enquadrada na mesma função para realizar as mesmas atividades? Então, o médico, ele pediu algumas restrições, né? Ele colocou lá no laudo dele algumas restrições e que eu estava apta a voltar de acordo com aquelas restrições. Quando eu retornei, a chefia, ela me colocou, porque, assim, a chefia imediata, ela te recebe, te coloca até a perícia acontecer, até o médico perito avaliar a sua situação e ver o que dá ou não dá, né? E, assim, eu iniciei os trabalhos. Mas mesmo assim ainda era uma questão assim, eu acho que de conhecimento, não sei, da equipe, das pessoas, sobre em que momento a perícia entra, se o laudo ele é válido a partir do momento que o médico já, né, ele já ele já emite aquele laudo. Então, existia assim, até para mim, eu não sabia como que funcionava. Eu fui atrás de pessoas dentro do órgão para me orientar, né? E as pessoas me orientavam, levava isso para a equipe, levava isso para a chefia, só que eu via assim resistência, mas não, você não passou por perícia, então assim, não sei se faltava comunicação entre as pessoas que estavam à minha volta, junto com a saúde ocupacional, com a administração, eu digo a nível de RH, eu não sei o que faltou ali, eu só sei o que eu vivi, né? Então, o que eu vivi foi isso, foi que em muitos momentos foi questionado
as minhas restrições, foi questionado a partir de quando isso seria válido, e eu sempre fui orientada que o meu laudo ele estava válido a partir da emissão do médico, porque o médico ele me acompanhava, foi a equipe que fez a cirurgia, foi a equipe que acompanhou minha reabilitação, era a equipe que me acompanhava, então o médico ele tinha é, é, todo a minha vida lá de né, médico e paciente, ele tinha como um respaldo de me laudar e de emitir aquilo. Então, mas muitas vezes eu até pensava, mas será que é coisa da minha cabeça? Será que o meu médico tá certo? Será? E aquelas questões, né? Porque assim, uma pessoa que está no nível de chefia questionar, então é porque ela tem mais conhecimento do que eu. Porque eu era Letícia, agente comunitária de saúde, servidora, que prestei concurso para nível fundamental. Eu não era Letícia que tinha conhecimento, que tinha feito, que tinha cursado farmácia e que tinha já um nível elevado, porque eu sabia qual era a minha posição. A minha posição era de servidora, como agente comunitário de saúde. Então, muitas vezes eu falava assim, não, mas eu não tenho entendimento de gestão, de RH, de como é feita essas coisas. Então, assim, eu questionei. Eu questionei o meu conhecimento, questionei o conhecimento do meu médico. Muitas vezes eu perguntei para ele, eu falei assim, mas doutor, será? E, né, enfim, Que orientação você daria hoje para as pessoas que vivem situações semelhantes à sua? esperar seu tempo, porque não adianta. Eu tinha muitas coisas que eu gostaria de ter feito e chegava na hora e eu não conseguia fazer. Então, assim, você tem que esperar o seu tempo. Eu falo que o processo de reconstrução, para mim é um, para você é outro, para outra pessoa é outro. Então você tem que tentar reconhecer o que você mais está precisando nesse momento. Eu precisei de ajuda, na área de saúde. Eu precisei que um médico, um psicólogo, que de fazer essas terapias, eu precisei, o meu caso teve que ser tratamento medicamentoso, e para outros casos às vezes não vai ter necessidade. Então, assim, você reconhecer o que você mais precisa, por onde vai começar o seu processo de reconstrução. E depois você vai, né, você vai percebendo o que mais você precisa fazer. Depois eu percebi que eu precisava de um auxílio de um advogado, porque sozinho eu não conseguia colocar tudo isso num papel. Eu precisava sim fazer a denúncia, porque a denúncia ela é importante, sabe? A denúncia ela vai fazer com que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo. Não falo somente do local que eu trabalho, mas de todo o órgão que está acontecendo, por que a comunicação não flui, porque isso é um processo eu acho que penso que de gestão mesmo, você entendeu? Só que eu ali, no momento, eu era a Letícia, então eu não conseguia pensar além. Então eu precisava de alguém que me auxiliasse para a gente ir atrás dos meus direitos e para pensar. E assim, Letícia, o meu advogado mesmo falou assim: a gente vai fazer só quando você decidir. Eu tô aqui, eu tô para te auxiliar, mas na hora que você me der o ok, a gente faz. E eu dei o ok para ele, e ele foi me auxiliando, assim, todo o processo, eu denunciei. Eu já tive retorno, né? Foi aberta uma sindicância, eu já tive retorno, um caso, pelo que eu entendi, porque foi recente, então estou assim um pouco meio aérea, né? Ele foi arquivado, por mais que eu tivesse elementos, provas, né? Ele foi arquivado de acordo com o que as pessoas foram lá e relataram. Mas isso lógico, eu gostaria que alguém tivesse, assim, não sei, que tivesse tido outro desfecho. Eu não sei se eu vou recorrer, o que é que eu vou fazer a partir de agora, porque foi recente mas eu vejo assim, por mais que o desfecho não foi o que eu esperava, é importante você denunciar. E é importante você saber que a sua vida ela não está ali amarrada ao que alguém lá decidiu. Eu sei o que eu vivi, eu sei como aquilo influenciou no meu dia a dia, até na minha casa,
porque isso aconteceu no meu local de trabalho, mas ninguém tá vendo o que tá acontecendo aqui durante todo esse tempo que eu tô afastada, em todos os tratamentos, em todas as minhas recaídas, em todos os gatilhos que eu vivo hoje, porque existem gatilhos ainda. Então, assim, eu ainda estou em processo de reabilitação e tratamento. Então, assim, mas é importante porque ninguém vai decidir por mim. Você não pode ir lá e falar assim, vai lá agora. Eu tenho que decidir isso. E por isso que o momento, assim, você tem que esperar o momento correto, mas você também tem que se permitir a olhar tudo isso e falar assim, eu quero fazer isso agora. Eu acho que é por aí. Então, como que foi receber esse diagnóstico de CPCD? Foi, assim, acho que nesse momento, porque como eu fiquei hospitalizada e eu estava num nível de dor muito, muito alto, e eu conversei muito com a minha médica sobre tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu, e fizeram os exames, tomografias dela. Falou assim, mas olha aqui, você tem um exame aqui, mostra muitas coisas. Eu tô até aguardando um outro exame para ver o que vai ser feito. Ela me deu alta. Eu fiquei hospitalizada 3 dias. E daí ela falou assim, ó, eu vou te dar algo aqui, e daí aqui tá toda a sua condição, né? Ela colocou ali a minha condição, tudo. E como eu estava dizendo, a primeira coisa que eu consegui ir atrás foi a carteirinha de estacionamento. E isso para mim tem um significado muito grande, porque se eu ficar em pé para você, você vai falar assim, ela não tem nada. Só que quantos minutos eu consigo ficar em pé? Quantos metros eu consigo andar? Então, assim, para mim ali foi assim, quando eu peguei a carteirinha, eu chorei. Eu chorei, porque muito tempo eu precisei estacionar em lugares que eu não podia estacionar. E eu ficava ali, às vezes, eu chegava no local, eu sentava e eu ficava pensando como eu vou fazer para chegar lá onde eu preciso. Você entendeu? Porque eu ando, mas eu não consigo, né, caminhar toda essa distância. E você ter que falar isso e ter que colocar isso na sua vida, no seu dia a dia igual. Eu não consigo ficar em pé numa pia para lavar uma louça. Eu não consigo cozinhar entre pia e fogão. É uma coisa que, assim, dói falar, mas é uma coisa, assim, que eu tenho que saber que a partir de aqui vou ter que fazer de outra forma. Você entendeu? Porque tem que ter esse tipo de aceitação. Você tem que assim, dói. Não vamos romantizar nada que eu trabalho, não vamos romantizar, porque não é fácil no dia a dia. Mas eu vou ter que construir caminhos para que eu consiga ir lá e lavar uma louça. Eu lavo louça sentada. Quando eu estou no nível de dor mais baixo, eu coloco uma cadeira e eu lavo louça sentada. E tá tudo bem, eu coloco uma musiquinha lá. Cozinhar eu já não consigo fazer sentada. Cozinhar é uma coisa que eu não estou fazendo nesse momento. Tem mais ou menos um mês aí que eu não estou cozinhando, porque tem fogão, é perigoso, essas coisas. Mas eu vi a necessidade, não um diagnóstico para as pessoas, em primeiro lugar, um diagnóstico para mim. Porque eu tenho que readequar toda a minha vida, minha casa, tudo que eu faço pensando que eu vou ter que criar outros caminhos para chegar onde eu chegava antes. Eu não vou deixar de chegar, mas eu vou ter que construir isso. Essa carteirinha, esse diagnóstico, ele veio num momento assim muito especial para mim, porque eu acho que eu estou começando a entender tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei e assim construir caminhos para continuar vivendo, porque eu preciso continuar vivendo por mim, pelos meus filhos, mas viver de que jeito? De uma forma mais leve, porque estava tudo muito pesado. Letícia, só para conhecimento, aqui no podcast a gente fez um podcast falando sobre isso, sobre direito de pessoas com deficiência, com criança com deficiência, com os pais, tem direito à isenção de imposto de renda, se eu não me engano, tem vários direitos. Então, para vocês também que estão assistindo, que estão com deficiência, pode ir nesse site do podcast Conexão Materna e procurar. Foi uma advogada que veio aqui, tirou todas as nossas dúvidas, Letícia Werner,
e foi muito bom e elas tiraram muita dúvida e tem muito direito para vocês que são PCD. O que eu acredito que as pessoas que vão nos assistir vão observar claramente é que a deficiência física, a dor física, traz dor emocional, Sim. traz dor psíquica. Então, o tratamento, ele não é só físico, ele é emocional, ele exige toda uma reestruturação de vida, de pensamentos, de propósito. E a gente está vendo aqui uma Letícia resiliente, forte, já conhecedora, inclusive, das suas emoções. Isso é muito importante. E Letícia, a página sua, servidora pública sábia, tornou-se referência para muitos servidores. Como nasceu essa iniciativa? Ó, no primeiro momento, quando eu criei, ela tinha outros nomes, acho que era servidor público. Eu nem se referia assim a servidora, a mulher, né? Porque eu tinha muito medo. Eu tinha medo de tudo. Eu adquiri muitos medos aí que eu tô tendo que tratar aí, porque você cria essa armadura assim, eu tenho que me proteger o tempo todo. Me proteger o tempo todo, você entendeu? Então eu criei ela para eu ir atrás de, de pessoas que pudessem me ajudar. Como eu falei, eu caminhei aquele tempo lá, eu falo que sozinha, porque eu tinha que ficar, assim, eu perdia, eu ficava noites e noites em claro, pesquisando no meu celular os meus direitos e o que estava acontecendo comigo, porque muitas vezes eu pensava assim, não, é coisa da minha cabeça, eu realmente devo ser frágil, eu realmente devo estar assim, não, ela não fez por, pessoa não fez por querer, não é assim, não, eu não tenho esse direito, então eu fiquei muitas noites, durante muitos meses pesquisando sobre tudo. E daí eu criei a página porque eu tinha medo de, um exemplo, eu tenho como referência a Rubiane, né? A Rubiane foi quem me acolheu, acho que mais para o final de 2024, e me acolheu de 2025, assim, eu conheci a Rubiane no final de 2024, mas eu não comecei eu não procurei, eu comecei só a seguir. E daí, nos meados de 2025, eu tive coragem de chegar nela e falar assim, eu procuro ajuda, aconteceu isso, isso, e ela me acolheu, ela me orientou. Então, a servidora, ela nasceu assim, da Letícia, que tinha medo de aparecer e perguntar sobre assédio, de perguntar sobre direitos PCD, de direitos de pessoa em afastamento. E eu não queria mostrar meu rosto, eu não queria que as pessoas soubessem que era eu. Só que daí eu fui vendo que a página foi assim, muitas pessoas foram procurando a página e foram assim relatando algumas coisas, porque eu me escondi, eu me afastei, eu me escondi, eu não queria contato com ninguém, eu não queria saber de ninguém. E assim, a pessoa que queria pertencer àquele local de trabalho, naquele momento ela não queria mais, ela queria só se esconder e esquecer que um dia aquilo aconteceu. E como eu fui assim, eu trabalho muito com a palavra pertencimento, porque eu queria pertencer a um local, eu, eu não estava encontrando esse pertencimento, e eu encontrei esse pertencimento a partir da servidora. A servidora, ela ajudou a Letícia a chegar em algumas pessoas, a entender todo esse processo, também junto com o meu médico, com a minha psicóloga, a entender tudo o que estava acontecendo, e a partir do momento que eu vi que aquilo poderia ter um significado grande para outras pessoas, porque o momento que eu percorri sozinha, as pessoas poderiam ter uma página, assim, é, que falasse sobre esses direitos, sobre o que acontece com uma pessoa que é afastada, porque o trabalho foi o que fez eu fazer, eu criar a página da servidora. Mas vai muito além do trabalho, porque o pertencimento não é só no trabalho. O pertencimento é você pertencer a um grupo de amigos, é pertencer à sua família, porque eu vou falar, eu, Letícia, mulher
que viveu o luto do esposo, eu fui, sim, assim, eu deixei de pertencer a grupos familiares, porque as pessoas não queriam conversar com uma pessoa que falava sobre luto o tempo todo. As pessoas não queriam conversar com uma mãe que queria falar assim, nossa, mas a minha filha, ela tem uma dificuldade em tal coisa. As pessoas não queriam ouvir a Letícia falando assim, nossa, mas hoje eu tô aqui, mas eu só vou aguentar ficar 40 minutos, uma hora no máximo. Daqui a pouco eu vou embora porque eu não aguento. Mas eu vim. Eu queria participar. Eu sou participativa, eu gosto de estar, mas as pessoas não entendiam que o meu modo de participar é outro. A Letícia, ela não ia mais dançar, ela não ia mais pular, ela não ia mais participar da forma, não ia mais trabalhar da forma que as pessoas esperavam. A Letícia, ela ia fazer diferente, mas ela queria participar, ela queria pertencer. E o pertencimento, ele é muito importante, porque a partir do momento que você deixa de pertencer a alguns núcleos, assim, a ambientes, você se apaga. Eu vi a Letícia em cima dessa cama, eu vi a Letícia se apagando, a Letícia estava indo embora. E a servidora, ela serviu para isso. E eu comecei a me conectar com algumas pessoas, até o dia que eu mudei o nome da página, eu coloquei Servidora Pública Sábia. Porque a página, ela trabalha com informação, eu uso esse slogan, né? Informação que protege, porque a informação, ela protege, mas informação sem sabedoria não vai para lugar nenhum, porque me falaram de muitas leis, muitos papéis, e eu não consegui entender, porque quando você está adoecida, você pode falar sobre todas as leis. Tem uma linguagem que eu não vou conseguir entender. Até hoje eu ainda me limito muito assim. Eu falo assim, mas espera aí, me explica de outra forma. E eu quis colocar na servidora essa linguagem. Então, assim, a sabedoria, ela orienta, ela pega a informação, ela orienta, mas informação, sabedoria sem acolhimento não serve para amar. E que mensagem você deixaria hoje para as outras mães que enfrentam o luto, uma doença, o assédio ou problema de saúde mental? Bom, a mensagem que eu deixo é que, assim, a gente tenta colocar isso na mão de muitas pessoas, do advogado, do médico, da psicóloga, mas é você que tem que tentar tirar isso daqui e tentar fazer a vida andar, tentar fazer as coisas fluírem de formas diferentes. É você. A página tá lá, a servidora tá lá, mas o que que eu vou fazer com a informação que ela está me dando? Você entendeu? Não, eu não tive acolhimento em tal lugar, mas eu tenho outros lugares. Eu não me limito só ali agora o órgão que eu trabalhava. Eu não me limito às pessoas que eu não tenho mais contato. Existe um mundo que está ali e às vezes está de braços abertos e você não está enxergando, porque você fica naquilo, eu quero lá, porque eu quero voltar à minha vida antiga. Eu quero ser a Letícia que sai de manhã e vai para o trabalho e volta para casa e faz a janta. Não, mudou. A gente está em processo de, assim, de reconstrução, tudo muda. Então, a mensagem que eu deixo é não desista do que de você, do que você viveu. Tentam muitas vezes, sim, fazer com que a gente pense, é coisa da sua cabeça. Não. As pessoas que querem te seguir, onde que ela te encontra? Só no Instagram, no Facebook? Eu até eu trabalho com o Instagram, eu até montei o Facebook, mas o TikTok, mas assim, existem dias e dias, né? Então eu não consigo movimentar tudo. Então, o Instagram, ele é a porta de acesso para a servidora, para Letícia. Eu também gostaria de falar um pouquinho também assim, do coletivo, que foi o coletivo que me acolheu, e hoje eu faço parte desse coletivo, que é o Coletivo Sobreviventes. A partir da Rubiane, que me acolheu, me orientou, eu aprendi muito e existiu o convite da Rubiane em outubro de 2025 para eu fazer parte desse coletivo que ela estava criando, né? Ela é fundadora, e ela me convidou para participar como cofundadora e fazer parte da diretoria, né? Somos, acho que em 13 ou 14 mulheres.
que acolhem, orientam outras mulheres, não só no serviço público, mas também, né, na iniciativa privada, em todos os contextos de trabalho. E assim, ela trabalha com isso, com a reconstrução da mulher, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, porque se não dá para você se reconstruir ali, vamos se reconstruir lá do outro lado. Você entendeu? Então, assim, o coletivo, ele acolhe mulheres do Brasil todo. E eu acho, assim, a Letícia, ela é uma porta para o coletivo, sabe? A Letícia não, a servidora sábia, e todas as servidoras, todas as trabalhadoras, servidora é só o nome, mas ali somos trabalhadoras, independente do vínculo, todas têm o direito de se reconstruir como mãe, como mulher, porque a gente esquece muitas partes, nós somos várias, como mãe, como mulher, como trabalhadora. Então, assim, eu convido a todas a conhecer a servidora, o projeto da servidora, que ele está mais como um projeto de educação, né? E o coletivo ele faz essa parte do acolhimento. Existe um grupo nacional que funciona no WhatsApp, né, que é direcionado para essas mulheres. Existem as amigas do coletivo, que são pessoas, amigas e amigos, pessoas fora do serviço, né, que estão lá para acolher, né, para ajudar essa causa, para, né, que essas mulheres recebam no mínimo o acolhimento e a orientação. O restante ela vai ter que fazer, ela vai ter que buscar. Então ela tem que ter esse entendimento que o pontapé inicial é por ela. Ela vai ser acolhida e orientada, e daí ela vai começar a reconstruir a vida dela. Então, para seguir, a servidora é @servidora pública, _ sábia, certo? E o coletivo é @coletivo sobreviventes. Coletivo _sobreviventes. Letícia, muito obrigada por abrir seu coração e dividir conosco uma história tão verdadeira e inspiradora. Obrigada, Letícia. E que muitas que possam nos ouvir encontrem em você uma parte inspiradora para a reestruturação e recomeço da vida emocional, física, psíquica, social, e que a gente possa sempre acolher mais e mais mulheres. Muito obrigada, tá? Obrigada, eu que agradeço vocês pela oportunidade de estar falando um pouco da Letícia, da servidora. E eu quero deixar uma frase assim para todas as pessoas, independente se são as que acolhem, as que são acolhidas. Acolhimento salva, salva vidas, e isso é real. Para você que está nos assistindo, curta, comente, compartilhe. É muito importante a colaboração de vocês, o compartilhamento, para que essa página ainda fique muito, muito tempo no ar, para ajudar as pessoas. Obrigada.